Aí, agora sim, boa noite a todos. É um prazer contar com a presença de vocês. Nós estamos, nesse momento, com 12, 15 pessoas nos acompanhando. E o nosso tema de hoje é ressignificação do espaço escolar. Para o nosso debate no projeto Labirintos, que é um projeto cultural que alia educação e cultura em toda a região do Rio Grande do Sul, para debater com a gente, nós temos a presença do professor Dr. Elvio de Carvalho. O professor Dr. Elvio de Carvalho, ele se divide em duas cidades, pelo menos, né? E ainda existem outras, Santiago também é uma delas. Mas o professor doutor Elvio de Carvalho, ele mora em Santa Maria e trabalha na cidade de Rosário do Sul. Ele é professor estadual e municipal lá de Rosário do Sul, é um grande pesquisador, professor doutor em educação, um grande formado também em filosofia, mas um grande pesquisador do grupo Quitanda, do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é respeitado dentro do grupo pela sua seriedade na pesquisa em relação à amorosidade, a questão do amor, e a questão da ludicidade, a questão da brincadeira com crianças, né, dentro da educação. O professor Elvio de Carvalho, ele irá debater com a gente esse tema que é significativo, que é importantíssimo, que é interessantíssimo, que é a ressignificação do espaço escolar. Respeitado em Santa Maria e respeitado em Rosário do Sul, ou seja, em várias regiões do nosso estado, inclusive Santiago. Ele está, nesse momento, conversando com a gente de Camobi, aqui em Santa Maria. Nós agradecemos a sua presença, professor Dr. Elvio de Carvalho, e, de antemão, já lhe damos a boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, professor Giovanni Pasini, ilustríssimo doutor Giovanni. Boa noite a todos que participam nesse momento. É uma alegria, professor Giovanni, podemos compartilhar os nossos conhecimentos nesta noite sobre esse tema tão importante, que é a ressignificação da formação docente através da amorosidade e da ludicidade na nossa prática docente. Eu gostaria, Elvio, de dar boa noite aos nossos participantes que estão comentando. E você que está assistindo, você pode fazer perguntas, comentários, você pode dizer a sua opinião a respeito do assunto. E eu gostaria de dar boa noite a Cristina Rodrigues, muito obrigado pela participação, boa noite. Boa noite a Maricele, boa noite, Giovanni, e demais participantes dessa live. A Rita Silveira, que é de Rosário do Sul. Boa noite, mestre Elvio de Carvalho, do Rosário do Sul. A Fabiane Silva, boa noite, seja bem-vinda, Fabiane. Marlene Gonçalves Alves, também, se não me engano, ela participou da live com o professor Ricardo Prestes. Confirma aí para mim, Marlene, a Marlene é lá de Rosário também. Então, a Cleide Carvalho, pode ser sua parente, eu não sei, está dando boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda, Clay. Professor Elvio, você é um pesquisador respeitado dentro da Universidade Federal, lá em Rosário do Sul, aqui em Santa Maria, em relação a esse assunto, amorosidade e brincadeiras, ou seja, ludicidade na educação. Daqui a pouco nós vamos falar do seu livro, que é sobre o assunto, ainda não, mas eu gostaria que, para o pessoal compreender quem nos fala, com quem nós debatemos, que você explicasse quem é o professor Dr. Elvio de Carvalho. Professor Giovanni Pasini, a minha formação docente inicia-se através do curso
de formação em filosofia na Universidade Federal de Santa Maria. Primeiramente como bacharel em filosofia e após fazendo mais algumas disciplinas para adquirir o título de licenciado em filosofia. Algumas disciplinas pedagógicas que me possibilitaram a prática docente, que me possibilitaram a administração de aulas. Após a minha formação como bacharel e licenciado em filosofia, fiz uma seleção para a especialização, a primeira pós-graduação, especialização em gestão educacional, também realizada na Universidade Federal de Santa Maria, presencial, 2 anos, onde estudamos toda a gestão pública e, após terminar esses 2 anos, abrindo a seleção para mestrado em educação, achei interessante seguir a minha carreira. Através da minha licenciatura, passei a amar, a ter um carinho especial pela sala de aula. Fazendo a minha seleção para mestrado, fui aprovado na seleção de mestrado, prova escrita, prova de banca, mais 2 anos de estudo, de pesquisa, de muita leitura profunda, para assim defender a minha dissertação de mestrado. Pensava eu, bom, nós já vamos entrar no teu doutorado. Eu sei, você é meu colega, companheiro, eu entrei para o Grupo Quitanda. O Grupo Quitanda, para quem não conhece, pesquisa intercultura, que é o respeito entre culturas, e também pesquisa essa parte de amorosidade e respeito na educação. O meu amigo Elvio já vai falar do doutorado dele, que está relacionado com o livro propriamente dito, né? Mas, Elvio, eu gostaria primeiro de lhe dar a boa noite a Cida Perufo. Boa noite, amigos. Saudade das aulas do professor Elvio de Carvalho. Grande abraço. E o grande Ricardo Prestes Prado, seu colega, né? Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta sobre as suas escolas. Boa noite, professor Giovanni e professor Elvio. Prazer em revê-los aqui assistindo. Grande abraço, Ricardo Prestes, que quem quiser assistir, nós debatemos há pouco, né, na sexta-feira, sobre educação em tempos de pandemia. Uma live aí com bastante participação também, tanto quanto essa. Professor Elvio, você é um professor de filosofia que realizou mestrado e nós já vamos falar do teu doutorado em educação. Você, pelas suas condutas, na prática, adquiriu o respeito. O respeito justamente por você ter a amorosidade, não enquanto docente somente, mas também enquanto profissional, enquanto colega, enquanto amigo, certo? Você também, eu sei, você faz parte da maçonaria. Fala um pouco para nós da maçonaria, o que você aprendeu a respeito disso, mesmo que rapidamente. Professor Giovanni Pasini, gostaria primeiramente de mandar aquele carinhoso abraço a toda aquela comunidade de Rosário do Sul, querido colega, meu diretor da noite, Ricardo Prestes, a Cida, a Ana Valquíria, meus diretores, Fernando Eli, professor Lisandro, do Plácido de Castro, demais diretoras Fernanda, Laídes, todos os queridos colegas. Mas o querido colega, doutor Giovanni Pasini, eu tive a honra, anos atrás, de ser convidado a participar dessa grupo filosófico, dessa filosofia chamada maçonaria, que muitos, através do preconceito, por ignorar o que acontece, do que estuda essa filosofia, acabam achando que é uma religião, ou que é um grupo diferente, e muitas outras coisas. Mas foi importante o Dr. Giovanni colocar esse assunto. A maçonaria, ela estuda o aperfeiçoamento humano, e ela me ajudou muito na lapidação do meu ser. Ou seja, todo maçom, ele faz uma comparação, uma analogia com uma pedra, porque todo o simbolismo da maçonaria está de acordo com os pedreiros, os antigos pedreiros. Então, a simbologia da maçonaria, quando tu entras no templo maçom, tu encontra lá
o martelo, enquanto o esquadro, o compasso, a corda de 81 nós, o altar, e vários outros elementos, todos eles que têm origem dos pedreiros, dos construtores. E a Os principal arquitetos, né? Os arquitetos. Os arquitetos, Eu não sou maçom, né? Eu fui convidado já por 2 vezes, uma vez lá em Santiago, de um querido amigo, mas eu estava sendo transferido, porque eu sou militar, né? Para Santa Maria, isso foi em 2009, e depois eu fui transferido para Olinda, e lá em Olinda, Pernambuco, me convidaram, e eu acabei sendo transferido de volta para Santa Maria e não pude realizar a iniciação. Mas eu sou um estudioso da filosofia hermética, que é uma filosofia egípcia, que também eu sei disso, né, nessas ordens filosóficas iniciáticas, que tem tudo relacionado com a tua profissão, elas são bastante empregadas. Mas vamos voltar para o foco do nosso tema, que o pessoal que está aqui participando está interessado na ressignificação do espaço escolar. Dentro do nosso grupo de pesquisa, Elvio, nós acabamos nos deparando com a morosidade, né, que é a questão do respeito, do cuidado entre professor e aluno. Porque muitas vezes as pessoas confundem esse cuidado com a falta de autoridade e a disciplina. Não, pelo contrário, a partir do momento que o professor adquire o respeito e a amorosidade do aluno, ele pode sim contar com mais disciplina e mais cuidado do próprio aluno, né? Também nós pesquisamos a questão de respeito entre culturas, respeito entre as diversas formas de pensar e as diversas culturas, né? Nós pesquisamos isso. Eu percebi, agora nós vamos falar do seu doutorado, e eu tive contato com a sua pesquisa científica lá na universidade. Você fez um aprofundamento, um estudo a respeito dessa ressignificação do espaço escolar. Uma escola tão comprometida, muitas vezes com a falta de autoridade, com a falta de cuidado, com muitas vezes a destruição, como o próprio Ricardo comentava, Ricardo Prestes, a falta, às vezes, de estrutura, que Rosário, ele diz que é muito bem estruturado, mas no Brasil, de uma forma geral, essa falta de desestrutura, né? E você, na sua pesquisa, você aprofundou a brincadeira, a ludicidade, e você aprofundou essa amorosidade, esse respeito entre professor e aluno dentro do espaço escolar. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, do ponto de vista da sua pesquisa científica, com um linguajar assim simples, né, para fácil entendimento da nossa parte, mas comentasse a respeito dessa brincadeira, dessa ludicidade entre professores e alunos e essa amorosidade, respeito entre professores e alunos que você acabou se aprofundando no doutorado em educação. Está contigo, Elvio. Sim, professor Giovanni Pasini, antes de entrarmos no assunto, eu acho importante, eu pensando, refletindo aqui, o como o Brasil precisa de pessoas como o professor Giovanni Pasini. Pessoas que dedicam tempo à educação, a refletir, a compartilhar sobre conceitos de educação tão importantes na atualidade. Que bom que nós tivéssemos junto, a nível nacional, o nosso MEC, não digo como ministro, mas quem sabe em alguma área técnica, que nós tivéssemos o professor Dr. Giovanni Pasini, que dedica-se tanto à educação. Também não posso deixar de lembrar aqui também a grande dedicação no município onde atuo, dos meus diretores, todos eles sem reserva, o Fernando Eli, a Janete, todos os diretores lá presentes, o Lisandro, o Ricardo, o Lissandro, Elvio, desculpa te interromper. Desculpa te interromper. Até agradeço o comentário, muito obrigado. Grato pelas palavras a meu respeito, fico muito feliz com isso.
só o teu reconhecimento já é muito importante. Mas nós temos alguns boa noite aqui que eu quero passar para ti. Ana Maria Godoy está dando boa noite, Águida Leal está dando boa noite, e o nosso amigo do grupo também, o Alisson Amaral, está dando um grande abraço ao doutor Elvio de Carvalho. Meu amigo Elvio, o professor Lissandro é o diretor da escola Plácido de Castro, né, onde você trabalha. Exato. Eu já vou adiantar, eu te interrompi por causa disso. O professor Lissandro possivelmente estará na próxima segunda, dia 29 de junho, todos estão convidados, às 19 horas também, debatendo com a gente sobre gestão escolar e educação. Mas, Elvio, continua, desculpa ter te interrompido. Sim, mas são colocações importantes, professor Giovanni, tenho certeza. E na próxima, dia 29, segunda-feira, também estarei às 19 horas assistindo às grandes contribuições que fará esse grande e querido diretor de Sandro. Uma pessoa que tem muito a contribuir, já faz muito e pode contribuir muito com todos nós, docentes e educadores, na educação. Mas voltando ao tema amorosidade e ludicidade, professor Giovanni, eu vou a Paulo Freire. Paulo Freire nos diz, na compreensão de Freire, a educação é um ato de amor. Educação é um ato de amor. Sentimento em que homens e mulheres veem-se como seres inacabados e, portanto, receptivos para aprender. Esse é o primeiro passo, é nos conscientizar que somos seres inacabados, ou seja, não sabemos tudo. No contemporâneo, nós temos essa consciência e ficamos felizes aonde atuamos, no Instituto Rui Ramos, na Escola Plácido de Castro. Os queridos colegas estão sempre prontos a ajudar, a compartilhar e a aprender. E isso fortalece a instituição, e se fortalece o Instituto Rui Ramos, isso fortalece a Escola Plácido de Castro. E quem ganha, professor Giovanni Pasini, além dos educandos, dos nossos alunos, é toda a comunidade de Rosário do Sul. Toda a comunidade. Então, não existe educação sem amor, não existe educação sem afetividade. E, portanto, estamos receptivos para aprender, pois só haverá diálogo em sala de aula se primeiramente houver amor. Sendo este amor, esta afetividade, a fonte para a socialização dos indivíduos. Olha, tu sabe, Giovanni Pasini, é importante dessa afetividade, a importância desse amor. Ela possibilita a socialização dos indivíduos. Tu sabe, Elvio, que você comentou a respeito do Instituto Rui Ramos, né? E no Instituto Rui Ramos nós realizamos dois congressos, né? Que tu, como contato, nos propiciou. E a gente percebe o seguinte, quando nós vemos a criação de amorosidade, e aí o nosso telespectador, quem está assistindo, tem perguntas aqui do Alisson, do Ricardo, eu já vou te passar, comentário da Rita, mas quando nós percebemos que a confiança entre docente e discente, ou seja, resumindo, entre professor e aluno é criada, parece que essa confiança ela derruba muros de sofrimento. O que eu quero dizer com essa derrubada de muros de sofrimento? Porque a gente que trabalha em escola pública, muitas vezes nós temos contato, e talvez você que esteja nos assistindo não perceba isso, nós temos contato com alunos que vão até a escola, muitas vezes, para ter uma alimentação, e como, hoje em dia, a representação de um local organizado e ordenado para ele ter essa conexão de aprendizagem, de respeito mútuo e de espaço de brincadeiras, um espaço de carinho, um espaço até de abertura, né, Elvio, do próprio aluno, né? Então, quando você coloca esse tema, amorosidade e ludicidade, eu creio que você quer dizer isso.
essa derrubada de muros. E o Alisson Amaral, ele coloca a pergunta: qual seria a melhor abordagem para se efetivar a morosidade dentro de sala? Eu queria que você falasse um pouco a respeito mais desse fato de criação de confiança. Eu sei que você é um professor respeitado e que os alunos gostam de você. A própria Cida aqui, nossa amiga, é exemplo disso. Fala um pouco disso para nós, Elvio, por gentileza. Professor Giovanni Pasini, a relação pedagógica, quando perpassada pela afetividade, pela intelectualidade e pela dialogicidade, ela oportuniza o desenvolvimento da educação como prática de liberdade e de humanização. Nas minhas aulas, quando iniciamos o semestre, nós temos o hábito de realizar uma dinâmica com os educandos, e aonde conversamos, colocando-os em círculo, demonstrando que somos iguais a todos eles, que estamos ali aprendendo juntos e que as nossas aulas serão aulas de aprendizagem mútua, aonde eles aprenderão comigo e eu também aprenderei com eles. Isso faz com que tenhamos a confiança desses educandos e que eles possam, dentro das suas dúvidas, perguntar sem aquele medo que acontece quando uma aula é muito tradicional. É o que nos ensina Paulo Freire e a experiência que nós temos na prática. Falamos hoje muito em empatia, mas na maioria das vezes essa empatia, professor Giovanni, fica só na teoria. Quando vamos para o locus principal, ou seja, o local principal de atuação, como educador, como professor, nós esquecemos essas teorias e não colocamos em prática. Então, eu, professor Elvio de Carvalho, prefiro, e não acho que é perder tempo, pelo contrário, é ganhar tempo. O primeiro passo é ganhar a confiança daqueles educandos que estão ali, e muitas vezes vêm à escola por outros motivos, mas quando vem que tem ali pessoas que se importam com eles e que dão valor à cultura, ao conhecimento que eles trazem para a sala de aula, começa a mudar. Esse espaço começa a ser ressignificado. Elvio, eu gostaria de comentar um negócio, porque eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros leitores do teu livro. Nós já vamos falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Mas eu gostaria de pedir para quem está nos assistindo agora, nós temos a presença, por exemplo, do Éden Alexandre da Silva, nosso colega doutorado, a Magali Machado, né? A própria Rita Silveira coloca assim: grande diretor Lissandro Bentes Gomes, falando do Lissandro, que estará com a gente na segunda-feira que vem, né? Às 19 horas. Para o pessoal ter ciência da morosidade que você tem em sala, a Marilei Rosa coloca assim: boa noite, colega, saudade, grande professor, uma pessoa inspirada e competente dentro do campo da educação, amigo, companheiro, parceiro, junto a seus alunos. Ela, obviamente, está falando de você, do meu colega Elvio de Carvalho. Mas o Ricardo Prestes Prado, ele coloca o seguinte comentário, e a partir desse comentário eu vou fazer mais algum questionamento para ti. Ele coloca assim, e você que estiver assistindo, pedimos novamente para compartilhar no Story, compartilhar como sala de vídeo, quem souber, compartilhar no próprio perfil de vocês, se possível, claro. Mas o Ricardo, ele comenta com a gente: hoje em dia é de suma importância que os professores construam vínculos com seus alunos, sempre de forma respeitosa, eliminando barreiras, com respeito e principalmente com confiança. O Alisson Amaral já colocou aqui que gostaria de adquirir, nós já vamos falar do livro daqui a pouquinho, até como o pessoal pode adquirir esse livro, né? Mas, meu amigo Elvio, a criação do vínculo entre professor e aluno, ela acontece com essa empatia que você estava comentando, né? E o Brasil, nós comentamos no grupo, eu gosto sempre de comentar aqui nas lives, o Brasil, infelizmente, é um país extremamente violento.
né? E nós estamos, na realidade, na prática, com pai, mãe ou qualquer responsável pelo aluno e aluna imersos no mercado de trabalho. Então, apesar da grande responsabilidade da educação ser da família, é a minha concepção assim, eu penso assim, claro, a realidade prática, a realidade, o empírico, a verdade que acontece hoje é que os alunos, especialmente os de baixa renda, participam, participavam antes da pandemia, claro, participavam da educação integral dentro da escola. Ou seja, a escola ela é responsável pela escolarização, mas também em determinados momentos por essa questão afetiva, por essa questão da morosidade, por essa questão do comprometimento do professor, por essa questão do professor criar o vínculo com o aluno, né? Essa escola também é responsável por ouvir, por escutar, por contribuir para a educação desse indivíduo, para a sociabilização desse indivíduo. Eu percebo, e já tendo lido o teu livro, que ele é muito importante nesse sentido. Nós vamos começar agora a falar do teu livro. Quando surgiu e como surgiu a ideia de criar um livro que falasse sobre esse vínculo de amorosidade, esse vínculo de brincadeiras, esse vínculo de afetividade. Como surgiu essa ideia? Fantástica, na minha opinião. E o que tu pode nos passar mais a respeito disso? Professor Giovanni Pasini, a partir do meu início, da minha formação acadêmica de filosofia, mas principalmente a partir da minha primeira pós-graduação, a minha especialização. Durante a minha formação fundamental, média, tive a experiência de ter aulas totalmente bancárias, tradicionais, e o que me incomodava bastante. Sempre refletia e achava que poderia ser diferente. Por que não o educador estar mais próximo do educando? Por que não? Sempre com maior respeito, mas poder também ouvir os anseios, as dúvidas, e muitas vezes preparamos aulas e aulas e esquecemos, mas será que realmente vai agradar aqueles indivíduos? Sabendo que cada um desses esses educandos são mundos diferentes, são singulares. Isso é bom, isso enriquece por eles serem diferentes. Mas para isso precisamos ter aquela consciência que Paulo Freire nos coloca, a consciência do inacabamento, a consciência que temos ainda mais a aprender. Passando para a seleção de mestrado e iniciando as minhas pesquisas, as minhas leituras, principalmente em Paulo Freire, Humberto Maturana, passei a ver esse tema tão importante, a amorosidade, a afetividade, a ludicidade, que poderia fazer parte da prática docente. Aí tem a semente primeira, aí inicia a minha luta, a minha pesquisa, o meu trabalho, as minhas anotações e reflexões, para no futuro ter a oportunidade de chegar a esse resultado que é esse livro. Ou seja, que todos nós, educadores, possamos nos ressignificar constantemente. Para isso é muito simples. Basta termos a humildade de aceitar esse inacabamento. E com isso nós traremos luzes para a nossa sala de aula. Talvez aquela sala de aula que pareça um local de sofrimento, ela passe a ser diferente. Muitas vezes, os 50 minutos, agora 60 minutos, que são as nossas aulas, passou e os alunos mesmo, mas passou tão rápido, professor. Mas já terminou a sua aula, a gente queria ficar mais. Por quê? Porque quebramos com as barreiras, com o distanciamento, professor Giovanni. Na minha época, o educador ficava acima. Acima tinha um tablado
e ele ficava acima dos educandos. Olha só que absurdo, na minha visão, hoje, como doutor, pesquisador em educação, acho um absurdo. Enquanto que ele deve estar o mais próximo possível, na altura. E a altura mais importante, eu acho que é a altura que o professor, que o educador, possa olhar nos olhos de cada um daqueles educandos que eles estão com afetividade, assim, com respeito, com amizade. eu penso assim, que o sucesso, hoje em dia, e eu vou colocar minha tela maior para o pessoal dar uma olhada na capa do teu livro, você vai sumir um minuto, não se assustem, o Elvis está ali com a gente, né? Então, o livro é Ressignificação do Espaço Escolar, de autoria não só do Elvio de Carvalho, mas também do Emanuel Sagrilo de Carvalho. É um livro em conjunto com o teu filho, né? O teu filho, o Emanuel, pelo que eu vi, ele é formando em Direito pela Universidade Franciscana, é pesquisador do Rousseau sobre direitos humanos e da infância, é participante do nosso grupo, né, o grupo que eu coordeno, o grupo Labirintos, né? Então, você estava falando nessa questão da aproximação, da criação do vínculo, do distanciamento daquele antigo ensino tradicional que nós dois aí fomos alunos, né? E a Rita Silveira, o Alisson Amaral, eles estão colocando que queriam ler esse livro. E agora eu vou dar uma boa notícia para quem está assistindo a nossa live. O livro ele está num preço promocional de pré-lançamento, certo? Ele está pelo preço de R$ 20. Depois eu vou fazer a pergunta para o professor Elvio, já vai pensando aí, Elvio de Carvalho, como você vai fazer a distribuição desse livro, né? Eu sei que você realiza oficinas, né? E nós temos aqui o comentário da Marlene Alves, que ela diz o seguinte: não tem como a escola ser a segunda família se a família não for a primeira escola. Então, essa criação de vínculo, muitas vezes o pessoal confunde, né? E existe aí uma certa confusão na atualidade, do senso comum, pelo menos, que a aproximação, a criação do vínculo docente com o aluno, a amorosidade, o respeito, essa quebra de muros e quebra de barreiras, pode desencadear o desrespeito, a falta de disciplina, até o quebra-quebra na escola. Pelo contrário, a gente percebe que quando nós empregamos a teoria, que também tem, né, Elvio, um fundamento num chileno, Humberto Maturana, tu pode falar um pouquinho mais dele, né? Quando nós utilizamos dessa quebra de muros, da criação do vínculo de confiança, de respeito. Então, quando você tem aquele aluno, eu estou falando da minha parte prática, né? Eu sou docente de ensino médio há mais de 10 anos. Quando você tem aquele aluno que demonstra determinada violência ou demonstra uma certa raiva, uma certa animosidade em sala, se você busca ele para o seu lado, trazendo ele para a sua confiança, quebrando os muros, ouvindo esse aluno, dialogando com o aluno, né? Você passa a adquirir a confiança dele e ele passa a te respeitar muito mais do que qualquer outra pessoa da sociedade. Porque nós não podemos esquecer a figura do exemplo do professor e o respeito que essa função de professor tem em qualquer sociedade do mundo. Então, eu percebi aqui na leitura, e eu vou comentar agora, antes de te dar o uso da palavra, né? Eu vou comentar algumas partes que eu percebi, ainda que rapidamente, tá, Elvio? Na minha leitura, para vocês terem uma ideia, eu fiz a leitura do livro do Elvio, peguei e só soltei quando eu terminei. Tão boa que está escrita, né? Ele fala da importância do logo, do conhecimento na escola, ele fala
da prática da solidariedade na sala de aula, ele fala da felicidade na escola e a identidade docente, né? Então, no texto, ele coloca que o docente, estando feliz, e isso o gestor, e pelo que você tem excelentes gestores, ele tem muita importância, né? O Elvio também, na segunda parte do livro, ele fala sobre a ludicidade, as brincadeiras e a morosidade em sala. Ele comenta numa abordagem interessantíssima, Elvio. Eu gostei muito dessa parte do pequeno sábio à criança, né? Ele fala dessa ressignificação docente, né? Com a prática do lúdico e a prática lúdica e amorosa. E na terceira parte do livro, pessoal, ele nos coloca atividades lúdicas para a educação infantil, para os anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, esta obra vocês poderão adquirir, depois eu vou escrever aí o e-mail, mas eu vou falar aqui, vocês poderão entrar em contato com o professor Elvio de Carvalho pelo e-mail Elvio, com H, aqui está, o nome dele é Elvio com E, mas o e-mail é Elvio com H. Tudo junto, Elvio de Carvalho, tudo junto, @gmail.com. Repetindo, Elvio de Carvalho, @gmail.com. Enquanto ele estiver comentando agora a respeito do livro, né? Parabéns pela essa obra inédita, né? Que nos traz amorosidade e ludicidade. Eu comento o que o Ricardo Prestes escreveu, tem interesse no livro também, e acrescento outro ponto: o professor, hoje em dia, não é mais detentor do conhecimento. É muito bom. O professor, ele participa de uma relação de conhecimento, né? Professor mediador de conhecimentos, ele coloca, e muitas vezes aprendemos com os conhecimentos prévios que os alunos trazem. Assim, vamos construindo o vínculo com os alunos, né? E o Alisson, ele comenta, e o Habermas contribui muito para essa riquíssima conversa. E o Alisson pede para reservar o livro dele também, acredito que esteja reservado. Elvio, fale-nos agora a respeito do livro, que é uma adaptação da sua tese de doutorado, né? A adaptação da sua tese de doutorado deixa eu puxar para cá, ressignificação do espaço escolar, ludicidade e amorosidade na formação docente. Professor Giovanni Basini, quando terminamos as nossas dissertações de mestrados e teses de doutorados, geralmente toda a nossa pesquisa, os nossos anos de estudo, de leitura e aprofundamento ficam na biblioteca das universidades. E eu, preocupado em fazer com que essa pesquisa não ficasse apenas a acesso aos acadêmicos e aqueles que estão mais próximos da universidade. Isso me fez com que eu transformasse essa dissertação e essa tese em um livro e com uma linguagem acessível a todos os educadores, e não somente teorias, até sendo que teoria sobre a morosidade não é muito extensa. Fala-se em algumas obras de Paulo Freire, Maturana, Habermas, Axel Honneth, Boaventura de Souza Santos, alguns pensadores, mas não aprofundam esse tema. E eu procurei aprofundar um pouco mais, trazendo toda a teoria desses grandes educadores, a minha visão de pesquisador, e mais ainda, como tu colocasses, tendo a prática, ver na prática essa morosidade, como ela pode acontecer na prática. É isso que nós procuramos trazer nessa obra inédita. Não só teoria, não só pesquisa, mas a prática. E outra, importante, são práticas totalmente fundamentadas por teorias dos melhores, dos maiores educadores do Brasil e de fora do Brasil. Sendo o professor Giovanni Basini, que lançamos um livro, o senhor deve lembrar, na América Central, na Costa Rica,
aonde lá tivemos o prazer de estar com os maiores pensadores sobre educação do mundo, junto a todos eles. E nós conversávamos sobre a importância de estar nesses grandes eventos internacionais e ver e ouvir deles o quanto nós também estamos atualizados em termos de educação. Lembro que apresentei esse tema em uma das oficinas, onde tinha um grande pensador sobre amorosidade, e ele ficou encantado, dizendo que não tinha ideia que aqui no Brasil já trabalhássemos de maneira como pesquisa, de maneira teórica e prática, esse conceito de amorosidade e de lucidade, se fundamentando em grandes pesquisadores. E a nossa ideia, professor Giovanni... Antes de nós entrarmos nessa tua parte da oficina, a Costa Rica, ela proporcionou diversas aprendizagens para a gente em uma semana que nós passamos lá, sem a comida brasileira. Para vocês terem uma ideia, só um fato pitoresco, a comida lá é um pouco diferente, né, Elvio? E nós fomos encontrar arroz, feijão, bife e batata frita no último dia que nós não aguentávamos mais uma comida de origem mexicana, com um tempero muito mais forte. E nós fomos encontrar essa comida depois de muito rodar nos restaurantes, no hotel onde nós estávamos hospedados. Eu cheguei e disse para o cara lá, lembra, Elvio? Nós estávamos lá com o professor Valdo, os colegas, e aí eu cheguei para o garçom e disse, no meu portunhol, né? Por favor, meu amigo, eu gostaria de uma comida com menos tempero, algo. Aí ele disse assim, brasileiro? Não, aí indicou um prato, este aqui, ó. Esse aqui você vai se sentir em casa. E esta amorosidade, ela na realidade existe fora da sala de aula também, né, Elvio? No nosso dia a dia. E nós precisamos muito, na atualidade, no nosso país, onde nós estamos polarizados. E se nós percebermos a polarização, né, os extremos são de mesma natureza. Ou seja, quando a pessoa é polarizada, é radicalizado, ele é radical tanto para um lado quanto para o outro, né? E esse teu tema ele é importantíssimo para a atualidade, porque eu tenho a grata satisfação de estudar junto contigo, lá na pesquisa também, Humberto Maturana, mas eu li teu livro e eu percebo o quanto é importante, nessa atualidade de pandemia, o carinho do professor com seus alunos. O quanto a nossa sociedade, os nossos alunos, eles estão carentes de um norte, muitas vezes, né? E tanto é importante que a Maricele, ela comentou aqui, ó, para você observar o quanto é importante essa tua abordagem, ela coloca perfeita abordagem por parte do professor Elvio. Um abraço a Mari, ela participou do curso de alquimia espiritual com a gente, ela trabalha bastante também em espiritualidade, tanto quanto você, e já aproveito para convidar, na próxima sexta-feira agora, 19 horas, nós teremos uma live com o professor Adilmo Lima, de Santiago, que é muito parecido contigo, Elvio. É uma pessoa totalmente dedicada à espiritualidade, evita conflitos, é uma pessoa que é confiável, então ele estará debatendo com a gente, o tema é a educação e a valorização da vida, sexta-feira. Então ela coloca assim, ó, a Mari, que também tem a espiritualidade desenvolvida. Perfeita abordagem por parte do professor Elvio. E também concordo com o professor Ricardo Prestes. Parabéns a vocês. Acredito que esse seja o caminho, esta empatia através da amorosidade, né? Conseguiremos despertar esses alunos a ter mais gosto pela educação. E quando eu estou lendo o que ela escreveu sobre pela educação, nós temos que tornar o debate da educação algo popular.
E é por causa disso que é importante o compartilhamento e esses debates aqui ao vivo, porque nós vamos ter aí 500, 600, 700 visualizações, mas pelo menos 10, 9, 10 pessoas vão nos acompanhar aqui do início ao fim. A Marlene, por exemplo, Alves, que acredito, se não me engano, é de Rosário mesmo, ela coloca ressignificação docente. Ótimo. Penso que para ressignificar o espaço, o educador primeiro precisa se auto-ressignificar, se auto fazer uma autoanálise da sua própria atividade docente. Elvio, eu sei, nós estávamos conversando em outro momento, eu sei que você trabalha muito com oficinas, e a oficina, ela mistura, claro, a teoria e prática. Qual o seu planejamento para utilizar esse livro nas suas oficinas? Perfeito, professor Giovanni Pasini. Essa é a nossa ideia, nosso objetivo principal do projeto desse livro. É nós realizarmos, levarmos em nosso estado, tenho até convite no estado de São Paulo também, para realizar com um grupo de professores oficinas, onde iremos trabalhar todo o conhecimento teórico e o conhecimento prático existente nessa obra, existente nesse livro, para que não fique apenas como teorias. Nós, como educadores, precisamos, para acontecer essa ressignificação, ir para a prática. E a colega colocou muito bem ali. A ressignificação começa em cada um de nós. Ou seja, tu não dá aquilo que tu não tem. Tu só dá amor se tu estiver cheio de amor, se tu estiver repleto de amor. Geralmente, por que na atualidade as associações, os relacionamentos não estão dando certo? Porque as pessoas buscam aquilo que elas não têm, professor Giovanni. Elas buscam o amor no outro e, como coloca Humberto Maturana, e criam expectativas. Nós não podemos criar expectativas. A pessoa esqueceu de falar para o outro: ó, estou me relacionando contigo porque eu quero, eu preciso de amor. Então a colega coloca bem: não. Primeiramente, tu tem que te auto-amar. Tu tem que fortalecer a tua autoestima. Aí, quando tu estiver repleto de amor, tu escolhe uma pessoa e vai ser feliz com ela. Tu terá algo a dar a ela. Então, a ressignificação começa em nós mesmos. Em nós mesmos, é o primeiro passo. Eu gostaria de colocar um pouquinho sobre o conceito dessa amorosidade no nosso querido médico, doutor, psicanalista chileno, conhecedor no mundo todo, reconhecido, que é Humberto Maturana. Antes, Elvio, eu vou te pedir um segundinho antes de tu falar do Humberto Maturana, porque tanto o Alisson quanto a Rita estão comentando aqui, verdade, professor Elvis, sobre a questão da ressignificação docente, e o Alisson está fazendo elogio, eu também te elogio em relação às tuas dinâmicas, que são interessantíssimas. Mas eu vou fazer uma pergunta polêmica, antes de nós entrarmos em Humberto Maturana. Eu sei que essa pergunta polêmica vai, na verdade, favorecer a tua própria argumentação, porque eu já sei a resposta, porque eu já vi isso na prática. Mas um dos medos da atual sociedade e de alguns docentes é de, ao tentar criar a amorosidade, o aluno acabar perdendo o respeito. Na sua prática, no emprego dos seus conhecimentos, eu não estou falando da sua pesquisa científica e nem do livro, no emprego do seu conhecimento, do que você pesquisou, do que você escreveu, na prática, dentro da que nós chamamos, e alguns não gostam até, mas no chão da fábrica, lá escrevendo no quadro de giz, ou apresentando o slide no projetor, olhando a cara dos 20, 30 alunos, o emprego da amorosidade, e ela proporciona um maior respeito, ou se tem esse risco de se cair no desrespeito e na falta de autoridade, e muitas vezes até na indisciplina total da sala? professor Giovanni Pasini,
certeza absoluta pela teoria e a prática no meu espaço de trabalho, no meu espaço da sala de aula, que é o benefício da confiança, da amizade, da maior entrega do educando, porque ele passa a confiar e a respeitar aquele educador, porque ele sabe que aquele educador se importa com ele. E muitas vezes ele não tem esse respeito, ele não tem esse carinho, essa afetividade na sua família, no seu lar. E aí é lá na sala de aula que ele encontra aquela pessoa que para ouvi-lo, que não só fala. Não é aquele professor que entra na sala de aula, fala sem parar, ou que vai para o quadro, e enquanto o quadro não estiver cheio de teorias, ele não para. Não, penso diferente. Pelas pesquisas, pela minha própria prática dessas teorias, o professor tem que se aproximar do educando, conquistar esse educando. E o comportamento dele, a responsabilidade dele será muito maior, porque ele não quer perder essa afetividade, esse olhar carinhoso do educador. Aquilo faz bem para ele. E qual é o ser humano que não gosta de ser reconhecido? Todos gostamos de ser reconhecidos. Todos. Agora, antes de passar para a próxima pergunta, que está relacionado, nós vamos voltar ao tópico do Humberto Maturana. Eu acredito, isso eu creio, e da minha prática docente, que é possível você ter a amorosidade com disciplina e com autoridade. Porque a autoridade, ela, na realidade, é aquele indivíduo, aquele docente ou qualquer outra autoridade, ela, em determinados momentos, limita as atitudes dos outros, mas também limita a própria atitude. Esse pensamento é do Paulo Freire, inclusive. Porque se a autoridade docente não limitar o outro em determinados momentos, ocorrerá indisciplina. E se a autoridade docente ou a autoridade, de uma maneira geral, fora da sala de aula, qualquer autoridade, ela não limitar a si mesmo, ela cairá num vício da autoridade, que é o autoritarismo, certo? E o autoritarismo é um vício da autoridade, né? E eu creio profundamente, eu creio com todas as minhas forças que é possível se ter amorosidade, ludicidade, respeito, confiança e autoridade. Nós temos tudo isso interligado nesse espaço que se chama sala de aula. Você ia comentar um pouco sobre o Humberto Maturana, que é um chileno. Ele escreveu a Árvore do Conhecimento, ele é da área da biologia, né? A Árvore do Conhecimento, ele escreveu a Educação relacionada à política, que é um livro muito bom, que eu gosto. Esses livros eu tenho aqui. E o Humberto Maturana, ele teve uma importância na sua pesquisa científica que originou o livro. Fale um pouco sobre essa teoria do Humberto Maturana e a amorosidade. Humberto Maturana nos fala sobre a amorosidade, nos dizendo que o amor é a fonte da socialização humana, como diz Paulo Freire, e não o resultado dela, ou seja, no amor, na afetividade que acontece a socialização tão importante. E qualquer coisa que venha destruir o amor vai destrói a congruência estrutural que ele implica, destrói a socialização. A socialização é o resultado de operar no amor. Olha o quanto é importante. A socialização é o resultado de operarmos no amor. E ocorre somente no domínio em que o amor ocorre. É interessante, né, professor? Ocorre somente no domínio em que o amor ocorre. Sabemos que Maturana ele é complexo, ele é profundo, ele é difícil. Mas ele caminha lado a lado com Paulo Freire, nos colocando que a fonte principal da socialização, do ensino e da aprendizagem, é esse olhar afetivo, é o amor com respeito, o amor com amizade, com carinho. Agora, o senhor falando, professor Giovanni, eu lembrava do acontecimento
há uma semana atrás, o quanto é importante o educador que distribui sementes de afetividade, de amizade, de respeito, de amor aos seus educandos. Eu recebi um telefonema de Rosário do Sul, um aluno que faz 2 anos que foi meu aluno, e me ligou, professor, tudo bem? Eu digo, tudo bem. E ele me disse, professor Giovanni, disse, professor, eu preciso muito da sua ajuda. Eu me emociono até quando lembro assim, professor Giovanni. E eu fiquei, no primeiro momento, eu me espantei, mas ao mesmo tempo me senti feliz pela confiança naquele momento. Me veio a imagem dele e eu, claro, faria tudo, assim como faço para as demais pessoas, para ajudá-lo, e dizer, professor, a minha sobrinha precisa estar em Santa Maria, precisa fazer uma cirurgia profunda, difícil, grave, e nós não temos aonde ficar. Então, o que isso aí demonstra? O que isso demonstra? Será que se eu sou um educador que não passa essa amizade, essa confiança, esse olhar afetivo junto aos meus educandos, ele teria coragem de me ligar e de pedir a minha ajuda? Eu acho que não teria. Eu acho que não teria. E eu fico feliz por deixar essas sementes. E fico feliz também quando, nas ruas de Rosário do Sul, aqui de Santa Maria, na Rio Branco, um mês atrás, quando estou numa fila, e eu ouço aquela palavra, professor Elvio. Eu me estranhei, olhei no caixa, era uma menina no caixa de Rosário do Sul. E professor Elvio, o senhor não me reconheceu, sorrindo aquele sorriso grandioso, professor Giovanni. Isso não há dinheiro que pague. Isso não há dinheiro que pague, professor Giovanni. Isso é a comprovação da teoria e da prática da afetividade, da amorosidade na prática docente. Eu concordo totalmente contigo e concordo com o que a Marlene complementou acerca da tua fala. Ela colocou, se o sentimento for verdadeiramente sincero pela parte do professor, o aluno irá captar esse respeito, essa amorosidade, essa vibração do educador e nos dará o retorno. Esse retorno, não há o que pague, diz o Alisson. Isso é gigante. Isso é gigante, isso aí modifica vidas. Então, a função do professor na nossa sociedade, ela precisa ser valorizada pela própria sociedade. Porque ser professor é doação, é se doar, muitas vezes doar o que não se tem, ou doar a amorosidade que muitas vezes nós temos que partilhar entre família e educando. Porque o educando do verdadeiro professor, ele passa a ser a família do professor, como esse teu aluno for, tu recebeu na tua casa e a família dele para uma cirurgia. Ele passa a fazer parte da tua vida. E muitas vezes o professor pode até esquecer do aluno, porque nós, professores, temos 100, 200, 300, às vezes, alunos por ano. Mas o aluno nunca esquecerá do excelente professor. E aí entra, para nós ocuparmos essa função, esse espaço de excelente professor, nós temos que ter essa confiança e essa amorosidade que você trata no seu livro. E essa confiança, essa amorosidade, ela começa por essa relação de doação, de sinceridade, que muito bem nos fala a Marlene. Mas, professor Elvio, tudo que é bom, dura pouco. Ou, como eu estava me enganando, tudo que é dom dura pouco. Tudo que é bom dura pouco. Nós estamos nos aproximando do final da nossa live. Eu sei que nós teremos muito mais a falar. E eu gostaria já nesses últimos minutos, abrir para a plateia que está nos assistindo, se alguém quiser fazer mais alguma
consideração, alguma pergunta, algum questionamento para o professor Elvio de Carvalho. Eu repito que quem quiser adquirir o livro tem dois caminhos, né? Um caminho pode ser adquirido pelo e-mail. Eu só não consegui digitar porque está travado aqui para mim, não sei porquê, mas depois eu digito. Pode ser adquirido em contato direto com o autor, professor doutor Elvio de Carvalho, pelo e-mail elvio com H e sem acento, é claro, Elvio de Carvalho, tudo junto, nome de rei, elviodecarvalho@gmail.com, ou pelo site, a partir de amanhã, do Grupo Labirintos, www.grupolabirintos.org. Você entrará lá no site e será direcionado para fazer o pedido. Ainda em preço promocional de R$ 20 de pré-lançamento. Bom, professor Elvio, o Alisson Amaral também está complementando. Quem ama, dá com alegria, né? Sejamos doadores de encantamento. O encantamento é o mais importante na docência, porque mais do que passar conhecimento, que é muito importante na atualidade também, você contribuir com o conhecimento do aluno. A Rita digitou, eu peço, Rita, se puder digitar novamente, Elvio, tudo minúsculo, tudo junto, sem acento. Elvio de Carvalho, tudo minúsculo, tudo junto, @gmail.com. A Rita Silveira está fazendo o favor ali de digitar. Mas tudo minúsculo, sem acento e sem separação. Né? Digita para a gente novamente, por gentileza, Rita. Elvio, antes de te passar, eu gostaria de. A Mari já colocou teu e-mail ali, digitou para a gente. Obrigado, Mari. Eu vou ler o comentário da Mari e vou te passar as palavras finais para tu comentar o que tu quiser. Se alguém quiser comentar alguma coisa mais, coloca aqui que eu faço a pergunta para o Elvio. Né? Eu sei, eu imaginei, Rita, que foi o corretor ortográfico. Isso acontece muito. Mas a Mari coloca assim, na minha prática, pouca prática docente, sempre procurei executar todos os projetos relacionados por vocês e nunca tive o desrespeito por parte deles. Então, esse projeto que nós comentamos de amorosidade, de respeito, de confiança, tudo depende de como você se coloca diante do aluno. Verdade, Mari? Gratificação, né? Passados anos, reencontrar esses alunos, obter reconhecimento, abraço com lágrimas, dizendo quanto nós fomos importantes e determinados momentos das vidas dos alunos. Isso não tem preço. A Edinara Leão, um grande abraço. A minha colega da Academia Santamarense de Letras, uma excelente professora também, viu, Elvio? A Edinara até já está convidada para, no futuro, nós fazermos uma live aqui sobre poesia, sobre literatura, sobre assuntos que você ficar à vontade. A Edinara coloca assim, a Edinara ela tinha oficinas com alunos que tratava literatura, poesia e até parte literária de jornais, né, e de textos. Uma escritora muito respeitada. Olha o público de qualidade que nós temos aqui, todos citados, a Rita, professores, docentes, é isso que a gente quer, formadores de opinião, né? Formadores de opinião com consciência e sem radicalismo. Ela coloca para nós, a Edinara, entre o conhecimento e a sabedoria vão os caminhos da vida. Obrigado. Isso, Mari, postura, diz a Marlene, postura docente. Ananda Viana, Elvio de Carvalho, guarda um livro para mim, Nanda Viana. Quando tu for em Rosário, avisa que pego contigo. A Edinara dizendo que será um enorme prazer. Muito obrigado, Edinara. Depois nós vamos entrar em contato contigo. Elvio de Carvalho, parabéns pelo seu projeto. Parabéns pela sua apresentação aqui, bastante clara, precisa,
concisa, né, de ótima, de fácil compreensão. E agora o espaço está aberto para ti, para tuas palavras finais, para tu complementar com o que você quiser dizer, e já agradecendo aí a presença e a contribuição do nosso público. Elvio, está contigo. Professor Giovanni, eu gostaria de trazer novamente o nosso grande patrão brasileiro da educação, Paulo Freire, reconhecido no mundo todo, nas maiores universidades do mundo, que nos diz que, ao observar a história de sujeitos que se transformaram em seres antissociais, é possível descobrir uma história de negação do amar, de ter sido exposto a situações de violação da sua identidade, na falta de respeito e na negação do seu ser. Isso eu acho que resume a importância que é o trabalho com afetividade, com respeito, com amizade, com um olhar diferenciado aos educandos. E ontem eu lia um livro de um grande educador, e ele nos falava sobre educação e diversidade, que no nosso tempo ser curto, professor Giovanni Pazini, a importância da diversidade na educação também. E gostaria de encerrar levando meu grande abraço a toda a comunidade, a todo o povo de Rosário do Sul, as queridas colegas, aos meus diretores queridos lá, queridos gestores, que nos dão todo o apoio, que estão sempre prontos, sempre afetivos, carinhosos, para nos proporcionar uma aula que realmente privilegie o ensino e a aprendizagem, que privilegie os educandos. Eu agradeço ao professor Giovanni Pazini, e parabenizo por esse espaço, por essas lives tão importantes, e me coloco à sua disposição para ajudar em todos os sentidos, para que tenham continuidade esses horários, para debatermos, para cooperarmos sobre o tema educação. Obrigado e uma boa noite a todos. Um beijo no coração de todos. Elvio, eu gostaria novamente de te parabenizar por esse projeto. Eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando. Nesse momento difícil que o nosso país vive, com uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política, o nosso grupo Labirintos, o grupo Quitanda, e em teu nome, em nome do Elvio, do Éden, nós damos um abraço para o professor Valdo Barcelos, nosso orientador no Quitanda, né? Mas o grupo Labirintos, ele decidiu debater, dialogar. O Alisson não gosta da palavra debater, eu gosto. Mas nós resolvemos conversar, dialogar, debater nessa semana a respeito de educação, certo? Então, nós já falamos com o próprio Alisson sobre os caminhos da educação no Brasil, nós falamos com o Volney Polga, está aí no Face gravado para quem quiser assistir, sobre o ativismo cultural voluntário. O Volney Polga, Elvio, ele coordena uma associação de bairros, no bairro carente lá em Santiago. Nós falamos com o professor Ricardo Preste sobre a educação em tempos de pandemia. Hoje, nós falamos sobre a ressignificação do espaço escolar com o professor Dr. Elvio de Carvalho. Na sexta-feira, agora, todos estão convidados. Nós vamos falar com o professor Adilmo de Santiago, que é um grande espiritualista, sobre educação e valorização da vida. E na segunda-feira que vem, 19 horas, nós falaremos com o professor, agora me deu um branco do nome dele, desculpa, o professor... Lisandro, que é diretor da escola Plácido de Castro, lá de Rosário do Sul, sobre a gestão escolar e a educação. Então, entenderam? Então, isso tudo gratuitamente, pedimos o auxílio de vocês que compartilhem
A Mari está agradecendo, a Rita Silveira também, a Silvane Lemos, grande colega, o Elvio, com toda a sua humildade. Humildade é a palavra que define o nosso companheiro Elvio de Carvalho. O irmão Adalberto Dutra Rossato, o Alisson está mandando um abraço para o irmão Adalberto Dutra Rossato, nosso companheiro, que teve também uma importância nesse livro, né? Faz a apresentação do teu livro, né, Elvio? Perfeito, professor, perfeito. Ele contribuiu, ele faz a introdução ao livro, ele foi convidado, especialmente, assim como o colega Giovanni Pasini também tem contribuições junto ao livro, fez as suas contribuições. Então, é uma cooperação, é uma soma, é o que faz do grupo Labirintos, é o que faz a força, que faz com que esse livro possa chegar a vários cantos do nosso estado, e já temos uma oficina no estado de São Paulo, já pedida lá para um grupo de 30 professores, olha só, estado de São Paulo, meus colegas. E lá levaremos o nome dos colegas de Rosário do Sul, de Santa Maria, do grupo Pitanga, do grupo Labirintos, aonde estivermos, os nossos colegas estarão junto com nós. Elvio, muito obrigado pela tua participação, mas especialmente eu quero dar um abraço e um agradecimento para a participação de você, internauta, que nesse momento parou outras coisas que poderia estar fazendo e nos acompanhou nesse caminho precioso da educação brasileira. Elvio, muito obrigado novamente. O projeto Labirintos, Caminhos da Mente, agradece a sua participação no grupo como conselheiro editorial e vamos em frente até sexta-feira, às 19 horas, se Deus quiser. Muito obrigado. Professor. Grande abraço, Elvio. E nós vamos encerrar agora, infelizmente, a nossa transmissão. Eu digo infelizmente porque foi muito gratificante do início ao fim. Grande abraço ao Alberto Dutra Rossato, a Rita Silveira também está mandando um abraço. Grande abraço a todos vocês que participaram e compartilhem o vídeo e divulguem a nossa próxima live, sexta-feira, valorização, educação e valorização da vida. Até mais.